Olá, alunos! Bom, vamos tratar aqui sobre o que é resumo e resenha. Então, o resumo, a ideia geral do resumo, eu estou aqui com a apostila, realmente é essa apresentação sintética, né? É uma síntese do texto original, né? Onde ele vai extrair a ideia principal, selecionar as palavras-chave, né? Que essas palavras é que vão conduzir, né, ao resumista a identificar o propósito daquele autor ao escrever aquele texto. Então ele vai se guiando por ali, ele vai se guiando pela articulação dessas ideias do autor da obra original, ele vai ver como é que ele progride durante o texto aquela ideia, ele vai captar essa progressão de ideias, ele vai respeitar essa ordem de apresentação, né? Então ele vai preparar esse condensado, esse texto mais esse texto menor, porque obviamente o resumo tem que ser menor que a obra original, não é verdade? Então o resumo ele tem que dar essa visão rápida, né, mais rápida ao leitor, para que ele se entrose, né, com o que aquela obra quer dizer. Então nós compreendemos bem isso, não é? Então a linguagem vai ser objetiva, como nós já falamos, né? Nós vamos tentar não fazer o plágio, ou seja, não vamos ficar repetindo, né? Não é um copia e cola, né? Nós vamos buscar o nosso estilo verbal, né? Na seleção de frases e palavras, né? Tomando cuidado para não se perder da ideia original, né? E principalmente a gente não vai apresentar um juízo de valor, ou seja, a gente não vai expressar uma opinião profunda da gente sobre aquele assunto. Então, basicamente, existe, o resumo ele é assim. Ele não tem esse propósito de levantar questões de crítica elogiosas, né, comentários mais que criam mais tretas, né, entre aspas, né, que vai criar impasses para o público leitor, né? Ele não vai estabelecer esse juízo de valor profundo. Quando o resumo tem assim um ar crítico, né, que é aquele tipo de resumo que nós falamos na outra aula, né, esse resumo crítico ele vai fazer um comentário sem se aprofundar muito, né? É mais assim um comentário sobre a própria obra que ele está resumindo. Ele tipo assim até validando aquela obra, dizendo o quanto aquela obra ali é válida, né? Que aquela percepção do autor abriu a mente para outros determinados assuntos, outros campos de conhecimento. Se ele tecer algo contrário, não é nada que vá assim, tipo, tentar assim, tipo, não vender o peixe ali daquela obra. Ele vai assim, tipo, fazer vai deixar uma pulga atrás da sua orelha para você abrir a sua mente mais. Quando você lê o texto, né, original, você abrir um pouco assim a sua mente com aquela pulga atrás da orelha que ele deu. Mas nada que ele vá ver aquela obra como um produto, o que é diferente da resenha. A resenha ela tem esse propósito, sabe? Ela tem esse propósito de você assim estabelecer uma opinião, né? Ele quer influenciar você com uma determinada opinião dele, porque ele traz, o propósito da resenha é trazer essa opinião do resenhista, e ele quer que essa opinião você leve em conta, né? Então ele vai fazer uma avaliação de uma elogiosa, né? Ele pode construtiva, pode estabelecer alguns pontos negativos, alguns pontos positivos sobre essa obra. Ele vai ver a obra como um objeto sociocultural, né? É um objeto, é um produto. E ele sabe que aquele produto tem um alcance para determinadas pessoas. Então, por exemplo, um filme de ficção científica, qual é o público-alvo de um filme de ficção? São todos aqueles amantes de filmes dessa categoria e que já devem ter visto outros, né? Então ele sabe que a pessoa que vai gostar desse tipo de filme tem certas características, esse público-alvo, entendeu? Então ele vai tentar saber tudo sobre isso para ele poder embasar a crítica dele, né?
Então, esse objeto, esse produto, ele pode ser o quê? Um show. Ele pode ser um filme, ele pode ser um DVD, ele pode ser um espetáculo, uma palestra, um livro mesmo, uma pregação. É algo que vai ser visto, né, como um produto, né? E ele está ali para estabelecer o quê? Uma avaliação dele sobre isso.